Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Queremos também dar boas-vindas às pessoas que têm acessado ou estão acessando agora a nossa live. Rogamos a Deus que possa abençoá-los com as suas respectivas famílias. Continue dando seu like, e compartilhando a nossa live, para os seus familiares, amigos, porque vale a pena compartilhar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem feito no mundo. Deus tem feito uma obra extraordinária, maravilhosa no mundo inteiro, e a igreja é uma agência propagadora da obra de Deus. Então vale a pena você divulgá-la, vale a pena você compartilhar. Deus abençoe a sua vida. Depois nós, como igreja, estaremos orando por todos os nossos internautas, tanto aí do Face, YouTube, Instagram. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer a nossa primeira oração. Abaixe a sua cabeça, meus irmãos, vamos estar orando. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença, como igreja reunida neste culto presencial, e ao mesmo tempo muitas pessoas de forma virtual estão podendo acessar esse momento tão precioso de culto de adoração e louvor a Jesus. Nós estamos aprendendo e crescendo na adoração e no louvor a Jesus, porque nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é por isso que o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações, na vida da igreja, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, e são esses que o Pai aceita. E nós te pedimos o perdão para os nossos pecados, faze-nos dignos da Tua presença, e que tudo que vamos fazer aqui, através dos cânticos, das orações, dos testemunhos, da palavra, que o Espírito Santo, que é o presidente desta Tua igreja, nos conduza para o louvor da glória de Jesus. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler fazer uma leitura bíblica para início de culto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os primeiros versículos. É uma palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou com a igreja de Tessalônica, e que é muito atual para os nossos dias. Finalmente, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, a partir do primeiro versículo. Amém ou misericórdia? Amém. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Tem traduções que falam vaso, mas a tradução correta seria que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia,
como os gentios, como os incrédulos que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Ele é o vingador, Ele é o juiz. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, né? Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Meus queridos, essa é uma palavra maravilhosa, porque Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica, e eu gostaria e quero também usar das palavras de Paulo para a igreja de Tessalônica, e usar como pastor para a igreja Batista de Simeone. E eu vou fazer uma tradução direta aqui, o versículo aqui, ó. Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então eu quero me referir aos amados irmãos da IBS, e eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu tenho visto uma resposta positiva de muitos irmãos aqui, em relação ao compromisso com a igreja. Então, muitas vezes o pastor Carlos, eu não sou muito de ficar elogiando, falando, mas eu quero aproveitar essa oportunidade de dizer da minha alegria, da minha gratidão a Deus pela vida dos amados irmãos, pessoal da liderança, diretoria, conselho, liderança dos ministérios, né, os projetos, e toda a igreja. Eu tenho visto o esforço, né, os irmãos progredindo cada vez mais, né, e isto, assim como Paulo está falando, olha, continue, né, porque isso agrada o coração de Deus, e é por isso que ele fala, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, ele está falando da gente manter a nossa integridade, procurando sempre ter o caráter de Jesus, né? Ter uma vida correta como cristãos, né? Ter a mente de Cristo, ter o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo, né? É isso que ele está falando, porque Paulo está falando para aquela igreja não defraudar o irmão. Olha, esse comportamento é do gentio, das pessoas incrédulas, eles defraudam, eles aprontam, né? Mas com vocês não está sendo assim. Então continue nesse caminho da santificação, procurando ter um estilo de vida conforme Jesus nos ensinou em sua palavra. Então, de maneira que fica essa palavra para os irmãos, né? E aí ele fala, só para terminar, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Esse corpo que nós temos, né, ele pode ser usado para o mal ou para o bem. Então, pedir sabedoria para Deus, para que todos nós possamos usar cada membro desse corpo para a glória de Deus. As mãos, os pés, os olhos, a boca, o sexo, tudo. Usar de forma que agrade o coração de Deus com o seu corpo. Use o teu corpo, né, em santificação e honra, fazendo a vontade de Deus, né, tendo um comportamento de um verdadeiro cristão. Então, não se deixe, né, que esse corpo seu seja usado para o mal. E aqui ele cita prostituição, e tem mais coisas que as pessoas podem fazer com o corpo, como os membros do corpo, que não vai agradar a Deus. Então nós temos um alvo, né? Uma exortação em relação à santificação, a ter o caráter de Cristo, a ter a mente de Cristo, e isto realmente agrada o coração de Deus. Isso é adoração, isso é louvor, é cumprir com o propósito
existencial, o propósito em que Deus nos criou. Então que fique esta palavra aqui de introdução, que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar o Senhor, que a equipe vai estar vindo aqui à frente, adorando ao nosso Deus, com cânticos, de adoração a esse Deus maravilhoso. Vamos ficar em pé, irmãos? Boa noite a todos, que a graça do Senhor esteja presente na sua vida, no seu coração, na vida da sua família. O pastor disse: vamos adorar ao Senhor. É um privilégio muito grande podermos nos reunir com o único propósito: adorarmos ao nosso Deus. O nosso Deus é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. E a música diz: dia festivo. Então, este momento, o agora, é um privilégio. Podemos abrir as nossas bocas, enchermos o nosso coração de gratidão e orar e cantarmos ao Senhor este belo hino.
nos amou, um Deus que entregou o teu próprio Filho Jesus, para um dia, ó Deus, nos dar a salvação, a vida eterna. E é um privilégio poder nos reunir para adorar a este único Deus que nos ama e que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nós teremos agora duas mensagens. Uma mensagem para as crianças, né? Vai estar saindo as crianças agora. E daqui um pouco vocês vão voltar para fazer uma apresentação, tá? Convidei para estar trazendo a mensagem aqui nesta noite a irmã Sara, minha filha. Estou aproveitando aí o tempo ainda que nós teremos com a sua presença aqui como membro da Igreja Batista em Simeone. Está chegando a hora da despedida, né? Daqui a 2 meses ela estará se despedindo de nós aqui, indo para o Rio Grande do Sul com seu marido, né? De maneira que a gente aproveitar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no seu coração, a obra que Deus tem feito, né? E isso com certeza vai nos edificar. Então é com muita alegria que eu quero passar a palavra a Sara, que é minha filha, que vai trazer uma mensagem para todos nós. Deus te abençoe. Vai cair mesmo. Obrigada. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? É um privilégio estar aqui, mas é muita responsabilidade. E o Pedro falou uma coisa no domingo passado que eu quero sempre usar na minha vida. O pastor assim como ele prega, é como um martelo. Ele pode pregar e ele pode despregar. Então, eu falo, tudo que eu for falar aqui é com muito temor, mas o pastor da igreja, que também é meu pai, tem total liberdade para despregar aquilo que eu falar, se eu por algum acaso estiver falando alguma coisa incoerente. Os pastores, né, da nossa igreja. Irmãos, sem mais delongas, abram suas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler Gênesis 4 e depois Gênesis 11. E o tema dessa noite é: o que nós podemos aprender com a história de Caim? Existem algumas lições preciosas que a história de Caim nos conta, e muitas vezes ela passa despercebida nas nossas vidas, e eu queria destacar algumas coisas. Enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias, eu queria reforçar, porque quem veio de quarta-feira já ouviu algumas coisas do que eu vou falar hoje. Que a gente teve um curso, né, do Equipados para Influenciar, e as pessoas que estavam aqui ouviram alguns ensinamentos sobre a história de Caim. E por que eu estou falando isso? Eu quero muito incentivar os irmãos a estarem aqui às quartas-feiras. É muito importante estarmos aqui. Às quartas-feiras nós temos a palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração através de alguém. E ela é ensinada. Tudo que a gente aprende aqui é doutrina, irmãos. Às quartas-feiras a gente tem o privilégio de ficar 1 hora debruçado na palavra do Senhor. E eu vou falar uma coisa: quem vem não se arrepende. Pedro Paulo tem sido uma bênção de Deus nas nossas vidas. Ele tem ensinado com muita clareza sobre discipulado, baseado na Bíblia, né, e no livro A Treliça e a Videira. Então eu convido os irmãos a estarem aqui às quartas-feiras. Tem sido muito bom, muito rico. Então quem estava aqui e ouviu vai ter a oportunidade de ouvir de novo. Mas existem outras coisas que eu não disse na quarta que eu vou falar hoje. Amém, irmãos? Todo mundo achou? Gênesis 4. A gente vai ler a partir do versículo 17. Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. A gente vai falar dos descendentes de Caim.
Então, só dar um contexto, né? Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim foi aquele filho que matou o irmão. Então, Caim matou Abel. E a gente vai falar dessa pessoa aqui agora, dos descendentes dele. Caim teve relações com a sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Presta atenção, ele foi o precursor dos que criaram rebanhos e moravam em tendas. Seu irmão se chamava Jubal. Ele foi o precursor dos que tocavam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Até aqui. Vamos ler Gênesis 11. A partir do primeiro versículo também? Também não, né? Foi 17. Gênesis 11, só algumas páginas. Gênesis 11, de 1 a 8. A história da Torre de Babel. Amém? Amém, gente? Tá bom. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir, gravem essa palavra, construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos, gravem essa palavra também, e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor espalhou pelo mundo inteiro o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Vamos orar, irmãos? Pai, essa é a Tua palavra sendo ministrada ao nosso coração. Dá-me a graça de conseguir passar para os meus irmãos tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da nossa igreja e nos dirija, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Endireite as nossas veredas e que hoje, aqui nessa noite, pensamentos equivocados sejam transformados e que o nosso coração seja cheio da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a gente ouviu um pouquinho sobre a história de Caim. E sobre a história dos descendentes de Caim. Então eu contei para os irmãos quem foi Caim, o que ele fez. E a gente leu aqui no capítulo 4, né? Sobre a descendência de Caim. O que Caim fazia, como a família dele fazia. E esse é um dos pontos que mais me clareou a cabeça. Porque a gente tem a falsa impressão de que Caim não fazia nada de relevante. Caim era um qualquer. Mas a história nos mostra que Caim trabalhava muito. Caim e os descendentes de Caim trabalhavam muito. Aqui eu até falei para os irmãos, prestem atenção nessa parte. Eles foram os precursores da metalurgia, da agricultura e da pecuária. Quem tocava a flauta e quem tocava a harpa, a gente tem esses instrumentos até hoje. Foram eles que foram os precursores, eles que começaram. Então não é porque eles estavam longe e desobedecendo ao Senhor que eles não faziam nada. Era um bando de à toa, para não falar outra coisa. Eles trabalhavam muito. Então a família de Caim trabalhava bastante. Eles desenvolveram profissões que a gente tem até hoje. Então é um equívoco nosso achar que as pessoas de antigamente elas viviam à toa. Mesmo longe dos caminhos do Senhor, os descendentes de Caim trabalhavam bastante. E aí, é uma mensagem super breve.
breve, é uma homilia, como diz o Neemias. E eu queria fazer 3 pontos para os irmãos, 3 lições que nós podemos aprender com esses textos que a gente leu. Então, o primeiro é ser habilidoso em alguma coisa, ter habilidade em fazer alguma coisa e, consequentemente, ter sucesso nisso, não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão tendo sucesso no caminho equivocado e acha que Deus está abençoando isso. Deus não está. Não está. Não pense que ter sucesso é sinônimo de agradar a Deus. Principalmente profissionalmente falando. Tem muita gente, eu falo muita gíria, eu já ia falar meter o louco, né? Tem muita gente que faz as coisas erradas e acha que está agradando a Deus. Então, toma decisões erradas profissionalmente, toma decisões erradas na família. É tipo aquele casamento que é todo torto, sabe? O cara não conhece a Jesus, não quer compromisso nenhum. Ai, mas ele é muito bonzinho. Ai, mas ele cuida de mim. Ai, mas ele é muito trabalhador. Pode até parecer que está dando certo, mas não está. Então, ter pequenos sucessos, ser habilidoso. A família de Caim, ela era muito habilidosa. Muito habilidosa. Eles trabalhavam muito, mas isso significava que eles estavam fazendo a vontade de Deus? Não. A família de Caim não estava fazendo a vontade de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse mundo, ele traz falsas ilusões para nós. A gente tem a impressão de que ter sucesso profissional e ser bem sucedido é ser uma pessoa que toma boas decisões. Essa vida materialista, então quando uma pessoa tem dinheiro, quando uma pessoa vai ficando rica, a gente pensa, nossa, essa pessoa está tomando decisão, Deus está abençoando. Não necessariamente. E aí eu coloquei aqui o contrário, porque muitas vezes a gente começa a ter alguns tipos de problemas, fica desempregado, o dinheiro começa a faltar, e aí a gente pensa, Deus está me amaldiçoando. Ué, Deus não está jogando do meu lado. Porque o fulano que toma a decisão errada, que está afastado do Senhor, ele está tendo sucesso, e eu que estou aqui obedecendo, não estou conseguindo, tem alguma coisa errada. Sucesso, habilidade, ser bom profissional, ter um casamento aparentemente bem sucedido, não é sinal específico de que Deus está necessariamente nesse negócio. Então não fiquem se iludindo, não fiquem achando que, o fulano fez isso, fez aquilo. E é uma decisão que já começa errada. Isso que me deixa indignado. Já começa errada. Você já começa tendo que justificar. Não, mas isso aqui é errado. Mas é bem rapidinho. É só para eu conseguir isso aqui. Gente, não. Deus não está nisso. Deus não compactua com esse tipo de coisa. Amém? Então, ser habilidoso em alguma coisa, ser bem sucedido em algo, não significa necessariamente que isso é da vontade de Deus. Caim é um exemplo disso. Os descendentes de Caim são um exemplo disso. Eles fizeram muitas coisas, criaram muitas profissões, mas eles estavam longe do Senhor. E aí a história vai continuando, né? Tem os descendentes no capítulo 4, e aí no capítulo 11 a gente vê o que a família de Caim estava arrumando. E aí a gente tem o quê? A Torre de Babel. E o que era aquilo? Uma construção. Eu falei, gente, grifem aí, construir. Aquelas pessoas estavam querendo construir alguma coisa e criar um nome. E a segunda lição que a gente aprende com o capítulo 11 é: não vale a pena construir longe do Senhor. Porque aquilo que aparentemente parece sucesso se transforma em fracasso. A família de Caim começou bem, os descendentes, começaram bem. Eles estavam construindo uma torre que ia chegar até o céu, e estava dando certo, não estava? Eles não começaram a construção? Mas não vale a pena construir longe do Senhor. Ai, Sara, mas eu vou parar de vir na igreja, mas é só por um tempo. Quem já ouviu essa história? Eu já ouvi diversas vezes. É uns 2 meses. Preciso focar no meu trabalho, preciso terminar a faculdade, preciso ter um tempo com a minha família. E aí depois, quando a gente estiver bem, a gente volta a trabalhar para o Senhor. Furada, balela. Não vale a pena construir longe do Senhor. Ai, nossa, mas a minha vida está tão corrida, não tenho tempo de
sabe? Não tô podendo estar com os irmãos. Esse negócio de igreja, sabe? Sabe esse negócio de crente? Agora não dá pra mim. Eu tenho outras prioridades. Eu tô trabalhando demais. Eu tô ocupado demais. Eu tô cansado demais. Não vale a pena. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente estudou isso nas quartas-feiras. A gente tem a impressão de que o Senhor fez as coisas para atrapalhar a nossa vida. Então Deus colocou algumas regras para atrapalhar. Mas por que não pode ter sexo antes do casamento? O que tem? Tem nada a ver. Todo mundo faz. Por que não pode roubar umas horinhas do meu patrão? Ele não está vendo. O que tem? Por que eu não posso sonegar um imposto? Por que eu vou falar tudo que eu ganho? O governo já está cheio de dinheiro? Para quê? O que tem? O que tem? Gente, esse livro aqui é um livro de instruções de amor. Sabe aqueles conselhos que vão passando de geração em geração? Lá na minha família, eles têm uma panela de ferro, que era da minha bisavó, foi da minha avó, é da minha mãe e um dia vai ser minha, se Deus quiser. E é uma panelinha de ferro que toda vez que alguém está com anemia, qualquer coisa que você fizer naquela... Anemia não, é afta, né, mãe? Talvez alguém está com afta na boca, qualquer coisa, fritar uma batatinha na panela, cozinhar um arroz lá dentro, cura. A afta sai da boca da gente. Sabe essas receitinhas que passa de uma, passa de outra e sempre dá certo? Que passa 500 anos e o negócio funciona? A Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é muito mais que isso. São conselhos que Deus nos dá, não é para atrapalhar a nossa vida. São conselhos de um pai que ama os seus filhos e que sabe o melhor para eles. Então, quando a gente olha aqui e pensa assim, Deus é um carrasco, por que Deus está mandando eu fazer isso? Por que não posso fazer isso? Não pense que Deus está atrapalhando os nossos planos. Não pense que Deus está atrapalhando a nossa vida, que Ele quer que a gente tenha uma vida infeliz, chata, monótona. Não, a verdadeira alegria e felicidade estão aqui. As instruções de vida eterna estão aqui. Aqui tem vida. E obedecer ao Senhor, além de ser tarefa de todo cristão, né, nós devemos obedecer ao Senhor, é garantia de uma vida plena. E quando eu falo plena, não é uma vida sem problemas. Não é que eu vou obedecer e tudo vai caminhar bem. Não, porque a gente vive num mundo caído. O mundo aqui jaz no maligno. Então a gente vai viver problemas, dificuldades. Mas obedecer ao Senhor é viver uma vida completa nele. Ele vai nos satisfazer. Ele vai nos encher. Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então, os descendentes de Caim pensaram, pra quê? Pra quê? Vamos construir por si só. A gente vai se juntar e a gente vai dar um jeito e a gente vai chegar até no céu. Não vale a pena. Parecia que eles estavam indo bem, mas foi um fracasso. Foi um fracasso. Caim, os descendentes dele trouxeram destruição para a nação humana, e a gente vai falar disso mais pra frente, mas não vale a pena. Pode parecer que está indo bem. Pode parecer que eu tô só ficando com ele, tá tudo bem, tá tudo certo, daqui a pouco vira um namoro. Não vale a pena. O Senhor não está nisso. E construir qualquer coisa longe do Senhor é estar fadado ao fracasso. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo, gente? Já foi no segundo ponto já. Então, o primeiro é o que mesmo? Amém, exatamente. Ser habilidoso, ser bem-sucedido em alguma coisa, não é sinônimo, né? Não significa necessariamente que eu estou fazendo a vontade de Deus. E a segunda coisa não vale a pena construir longe do Senhor, porque o que parece sucesso se transforma em fracasso. Terceiro ponto, tá junto com esse versículo. Vamos voltar, Gênesis 11, 4. Gênesis 11, 4. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo.
O que será que a gente tem que fazer, hein? Construir um nome? Será que a gente foi chamado para construir um nome? Quem já ouviu isso? Eu preciso fazer meu nome nessa área. Eu preciso fazer meu nome nesse lugar. Eu preciso fazer meu nome nessa empresa. Eu preciso fazer o meu nome. Eu já ouvi isso diversas vezes, mas isso é muito perigoso. O que os descendentes de Caim queriam fazer a gente quer ficar famoso. Algumas traduções falam ter um nome célebre. Ou seja, o nosso nome tem que se tornar conhecido. E nós já temos um nome em Jesus. Nós fomos chamados do quê? Filhos de Deus. Nós já temos identidade em Jesus. E a gente, por ser cristão, não trabalha mais para construir um nome, para fazer um nome. Nós já recebemos um nome em Jesus. E é por causa desse nome que nós já recebemos que nós fazemos o que nós fazemos. O que eles queriam era ter o serviço reconhecido, construir alguma coisa e se tornarem famosos. E tem muita gente hoje que quer ser assim. Mas essa busca constante por ter um nome, ser reconhecido, pode revelar um coração pecador, pecaminoso, intenções pecaminosas. Nós já temos identidade em Jesus. Nós já temos identidade em Cristo. E a gente não precisa mais trabalhar para fazer um nome. Trabalhar para fazer o nome na firma, fazer o nome entre os amigos. É por causa da identidade que nós já recebemos em Jesus que a gente faz o que a gente faz. A gente não faz para conseguir, a gente já conseguiu. E é por isso que a gente faz. Vai comigo para Apocalipse. Apocalipse 2:17. Isso aqui é uma profecia de algo que vai acontecer conosco. Apocalipse 2:17. Lá no final, o último livro da Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Além de termos recebido identidade em Jesus, nós receberemos um novo nome na glória, na eternidade. E essa é a promessa do Senhor para nós. Então a gente não precisa ficar correndo atrás de fazer um nome, fazer um sucesso aqui na terra. Porque nós já temos identidade em Jesus e nós ganharemos na glória um novo nome. E isso é lindo, porque tem muita gente hoje que vive desesperado, preocupado, aflito, porque eu preciso ter sucesso, porque eu preciso conseguir isso, porque eu preciso ser reconhecido pelas pessoas da minha casa, da minha família, dos meus amigos. E essa busca por querer ser alguém nos frustra, sabe por quê? Porque isso nunca vai preencher o nosso coração. O nosso coração já tem que ser completo em Jesus. Ele já deu a identidade que a gente precisa. E se a gente for bem sucedido ou não, se a gente tiver dinheiro ou não, se a gente tiver sucesso profissional ou não, se a gente tiver um marido ou não, uma esposa ou não, ainda assim nós seremos satisfeitos em Jesus. E é isso que completa o nosso coração. É isso que faz a gente ser quem a gente é. A busca por identidade é uma busca comum hoje no mundo. Quantas pessoas viram e muitas vezes perguntam quem nós somos, para onde nós vamos, qual é o meu propósito na terra, o que eu estou fazendo aqui, eu nasci para quê? E nós já temos a resposta. Nós nascemos para glorificar o Senhor. Nós já temos propósito. Glorificar Jesus. Viver essa vida para glorificar o Senhor. E aí todo o resto é secundário. Eu queria só fazer uma observação. Eu não estou aqui fazendo apologia à preguiça, gente, pelo amor de Deus. Não estou aqui fazendo apologia à mediocridade. Eu não estou falando aqui que as pessoas têm que ser qualquer uma, eu vou fazer do jeito que der. Não. Por causa do que Jesus fez por nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos excelentes. A gente é excelente no que a gente faz.
mas a gente não faz com excelência para sermos alguém. Vocês entendem a lógica? O motivo não é a identidade. A identidade é a razão, ela é o porquê. Então nós fazemos isso, o que fazemos, nós somos o que somos por causa de Jesus e pelo que Ele fez por nós. E aí isso tira um peso das nossas costas, de que eu preciso ser alguém, eu preciso ter isso, eu preciso ser aquilo. Não, a gente não precisa, a gente já é em Jesus. Jesus já tomou os nossos pecados, já nos fez filhos de Deus, e por causa dele, nós temos uma vida completa. Amém? Amém. Irmãos, para concluir, eu queria dar um alerta. Então eu falei 3 coisas, né? 3 lições. A primeira é: ser habilidoso ou ser bem-sucedido não significa necessariamente que estamos fazendo a vontade de Deus. A segunda é: não vale a pena construir longe do Senhor, porque o que parece sucesso se transforma em fracasso. E a terceira é: nós já temos identidade em Cristo, não precisamos trabalhar para fazer um nome. Nós já temos um nome em Jesus. E aí, eu queria concluir com um alerta para a igreja. Porque muitas vezes, a gente tem a impressão de que o que a gente faz só afeta a nossa vida. O que eu faço tem a ver comigo. Muitas vezes as pessoas são repreendidas, né? Aí elas falam: mas você não tem nada a ver com isso? A gente tem. Como igreja a gente tem tudo a ver. Tudo a ver. E qual que é o alerta que eu queria dar para os irmãos? Atitudes isoladas podem trazer consequências generalizadas. No tempo da Torre de Babel, todo mundo falava o quê? A mesma língua. E hoje todo mundo fala a mesma língua? Se eu for pro Canadá, eles vão falar português? Se eu for pra Índia, eles falam a mesma língua? Uma atitude daquele povo, isolada, aparentemente isolada, eles só queriam construir, trouxe consequências até os nossos dias. Até hoje, nós não falamos mais as mesmas línguas. Cada povo fala uma língua. E aí o que parece muito legal, né? Nossa, é mistura de cultura e tal. O quão seria mais fácil se todo mundo falasse a mesma língua, né? O comércio, as viagens, as oportunidades. Quantas pessoas hoje perdem oportunidades de emprego boas porque não falam inglês, porque não falam espanhol? Uma atitude boba de um povo há milhares de anos atrás trouxe consequências gravíssimas para os nossos dias. E o que te faz pensar que o que você faz isoladamente não afeta a sua família, a sua igreja, a sua casa, a sociedade? Pais irresponsáveis, negligentes, criam filhos que trazem problemas para toda a sociedade. Maridos irresponsáveis, esposas irresponsáveis, têm um lar todo destruído, e isso traz consequência para a igreja, para a família, para a sociedade. Empregados preguiçosos trazem consequência porque produtos de má qualidade chegam nos nossos lares. Trazem prejuízo para os patrões. Então, a gente tem a falsa ideia de que o que eu faço não diz respeito às outras pessoas, ninguém tem nada a ver com isso e não influencia a vida de ninguém. Influencia sim. A história dos descendentes de Caim, a história de um povo muito bom, bem sucedido, né? Tinham profissões que fizeram uma coisa que até hoje afeta a nossa população. A população mundial não parou ali. Nunca mais as pessoas falaram a mesma língua. E eles foram espalhados pelo mundo. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz, com quem a gente é. Porque a igreja é formada por pessoas. E o que eu faço dentro da minha casa influencia a adoração coletiva aqui na igreja. Influencia muito. É claro que Deus olha para o nosso coração, mas como igreja nós somos um corpo. Se o seu dedinho, o seu mindinho lá do pé tiver machucado, o seu pé funciona bem? Você consegue fazer uma caminhada boa? Se tiver uma bolha bem do lado, sabe aquelas bolhas chatas? Você consegue vestir um sapato? Consegue andar bem? Consegue entregar umas cartas boas? Não consegue, né? Quebrar o dedo. Gente, eu vi que se você coisar o polegar,
quebrar, tiver um problema, você não consegue mais fazer pinça, movimento de pinça. Vocês têm noção? Alguns movimentos você perde para sempre. E o que te faz pensar que dentro de um corpo, o que você faz não influencia a igreja? Não influencia a nossa vida? Não influencia o pastor? Influencia muito. Tome cuidado. Atitudes isoladas podem trazer consequências generalizadas. E é isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe para que nós realmente consigamos construir com o Senhor, ao lado do Senhor, termos a consciência de que sucesso não é necessariamente fazer a vontade de Deus. Qual que é o outro? A gente já tem identidade em Jesus. Jesus é suficiente para nós. E por causa da identidade que Ele nos deu, a gente faz o que a gente faz. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Amém, né? Depois os irmãos poderão ouvir outra vez lá na... depois nós vamos ouvir novamente. E tem o esboço aí. Obrigado, Vitória Guedes, né? Deus abençoe. Está aí um esboço para você estudar mais e gravar essas lições que nós aprendemos aqui. Pode chamar as crianças e a equipe de louvor. As crianças vão apresentar depois. Vai ter que desligar já a live. Vamos dar um abraço no pessoal da live, fazer uma oração, prometi, né? Oremos, igreja, pelos nossos internautas. Querido Deus e Pai, abençoa sobremaneira a vida dos internautas, das pessoas que acompanham esta live, aqueles que vão acessar numa outra oportunidade. Nós ministramos em nome de Jesus, pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor abra janelas dos céus e os abençoe abundantemente, e que muitos daqueles que estão acessando, vão acessar, possa conhecer o amor de Deus e possa experimentar esta tão grande salvação, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós continuaremos orando e desejando e sonhando para que os nossos amigos internautas possam se converter a Cristo e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Abençoa a vida deles, suprindo cada um de suas necessidades, fortalecendo as suas famílias, pois nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Fica aqui o abraço da igreja, do pastor Carlos, que Deus abençoe. As crianças